Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Âncora de Carreira, esse tempo de pensar carreira como parte da nossa vida e como algo que podemos investir, podemos ajustar para que seja fonte de realização para além de fonte de renda. No episódio anterior, eu me entrevistei, de um modo inédito, mas foi para falar um pouco dessa quebra de expectativa que podemos ter conosco mesmas. Seguir mesmo quando os planos não saem de acordo. Mas essa parte vocês verifiquem lá no último episódio. E frequentemente, até eu digo aqui em casa, tudo vai dar certo, até porque não tem outro jeito. Ou seja, pode não ser o nosso certo inicial, mas pode acontecer de algum jeito. E aí eu venho para uma troca de ideias com uma profissional liberal, uma psicóloga, que tem percorrido empresas, trabalhado saúde mental no meio corporativo, auxiliando nessa pauta relativamente nova, e esse relativamente nova, bem entre aspas, da saúde mental nas corporações. Hoje em dia, com certeza, não, talvez nova não seja a melhor palavra, mas mais popular, né? Hoje em dia, muita gente falando sobre isso. E talvez você já tenha, inclusive, ouvido falar da atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, teve bastante notícia a esse respeito, porque estaria entrando em vigor ainda em 2025, que enfatiza, que destaca a responsabilidade das empresas na prevenção de riscos psicossociais. A partir do ano que vem, entra valendo, então, a partir de 2026, e isso significa um ambiente dando conta das suas pessoas, uma organização dando conta das suas pessoas. Mas a NR1 trata de CLT. E sabemos que hoje, dentro das organizações, dentro de empresas, há setores inteiros, quando não a totalidade, compostos por PJ, por pessoas jurídicas de uma pessoa só. Então, temos muito o eu empresa. E daí, quem está fazendo o gerenciamento de riscos dessa empresa de uma pessoa só? Quem está estabelecendo metas e atingimento de metas? Será que é só cobrança? Ou aí tem espaço para prêmio, para reconhecimento? Então, nos próximos minutos, nós conversamos com a Jaqueline Mânica, que, como eu já disse, é psicóloga, consultora em desenvolvimento de pessoas, podcaster como eu, no Mentes que Conectam, professora universitária e palestrante, que vai nos trazer outros elementos aí para pensarmos sobre isso. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bom, Sabrina. Coisa boa a gente poder estar conversando. Estava te escutando aqui, pensando que o tema saúde dentro dos ambientes corporativos é algo novo e talvez seja algo novo porque tem algo velho que está aí, né? E esse algo velho são as doenças emocionais, são algumas dores que talvez elas tenham vindo se avolumando, a inteligência emocional deixada de lado. E aí, hoje, em função da gente estar colhendo aí resultados e colhendo sintomas, dores, como eu falei antes, aí a saúde veio para cima da mesa. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E aí, quando as pessoas têm, às vezes, reclamado da NR1, eu tenho colocado que a NR1 ela é um presente, porque, de alguma forma, por conta de uma lei, por conta de uma força externa, esse assunto veio para a pauta. A gente está tendo que pensar, nós estamos tendo que, mais ou menos como o cinto de segurança há um tempo atrás, a gente tem que, de alguma forma, vir uma lei, vir uma multa, para que as pessoas se protejam de não bater o seu rosto no vidro do carro. A gente tem que ter aí uma tolerância zero com a bebida, para que as pessoas não se matem e matem os outros no trânsito. Então, isso é algo que me encanta, por isso a psicologia, que a gente poder entender que a natureza humana, e essa é uma frase do Júlio Turbay, que é um psicólogo que estuda muito a área de segurança, que ele diz que trabalhar com segurança é uma luta diária contra a natureza humana. Então, a gente vem aí, né, acho que empurrando alguns temas, empurrando com a barriga, e agora a gente está sendo convidado a olhar de uma forma diferente. Agora, essa imagem que tu usaste do cinto de segurança é ótima, porque eu fico pensando que ainda hoje
tantas décadas depois da lei que determina que aqui no Brasil a gente tem que usar o cinto de segurança, ainda tem pessoas que resistem, ainda tem motoristas que não usam, ou passageiros que não usam. E aí a gente fica pensando que o que a gente está tratando é de, pelo menos, de predominância, né? Porque o discurso da saúde no meio do trabalho ele já existia, mas quando a gente diz, a gente vai estar olhando para ver se vocês estão fazendo mesmo. Aí tem um agito, né? Então, assim como a fiscalização do cinto. Então, sempre vai ter quem resista. Mas a Sim. questão realmente acho que é tornar isso predominante, esse cuidado, né? É de fora para dentro, é realmente a gente, né, começar, e por isso, e essa é outra coisa que também da NR1 tem que cuidar, porque a gente tem que vir para o tema do eu empresa aí, mas eu acho que a NR1 também, ela foi importante, porque de uma certa forma ela também está trazendo vários atores trabalhando junto, atores sociais trabalhando juntos, e eu vejo às vezes as pessoas brigando de quem é a responsabilidade, quem é a culpa, e eu acho que não é um momento de jogo de culpa, é um jogo de responsabilização, e onde a gente tem as várias ciências, as várias áreas. Por isso que eu digo, acho que nós estamos vivendo um momento, uma oportunidade de repensar, né? De poder, através dessas dores, aí a gente ter um sacode e a gente poder repensar. Porque é super importante os processos. Tu vê, hoje tem carros que já te avisam que se tu não botar o cinto de segurança, ele vai ficar pitando até tu colocar. Uhum. Então, o processo vai ajudando o ser humaninho, que o ser humaninho é complexo, então ele vai ajudando o ser humaninho a poder realmente cuidar de si. Não, mas eu mesmo, a gente falando aqui do eu empresa, eu puxei pela NR1 exatamente para essa comparação, né? Quando a gente está dentro de uma organização e vem uma legislação como essa, a gente começa a ver uma exigência de que haja esse cuidado e um cuidado coletivo, inclusive. E aí, quando você está lá no PJ, e eu mencionei isso porque a gente tem essas duas figuras, agora tem num ambiente coletivo vários PJs ali, né? Sim. Várias pessoas jurídicas, mas às vezes esse eu solitário também de quem está atuando com a sua como empresa ou com a sua empresa, tem ali um colaborador ou menos, enfim. Mas esse não tem esse de fora para dentro, não vai ter alguém ali cuidando desse gerenciamento. Então ele é onde a gente mistura muito o trabalho e a pessoa física, porque se a gente não der conta disso, de que existem limites, existem horários, que é muito fácil também acontecer no empreendedor em que tenha negócio próprio, por exemplo, né? De que toda hora é hora. Então, toda hora eu posso... Por que eu não estou trabalhando agora? Onde é que se bota esse... Né? Já que não se bate o ponto. Essa colocação de limites e fazendo com que a gente mesmo seja o gestor desse bem-estar. Parece simples, né? Mas não é. Não é. E não é porque eu tenho algumas falas que eu tenho feito nas minhas palestras, nas minhas aulas, enfim, eu realmente sou uma pessoa que trabalho muito com o coração na mão e trabalho muito por propósito. E o meu grande propósito é convidar as pessoas para que elas sejam mais autorresponsáveis, que as pessoas peguem suas vidas na mão e entender que o mundo do trabalho é o mundo do adulto. Então, quando a gente começa a sair ali da puberdade, eu começo a botar o pé na vida adulta, a gente começa a já ter uma condição de consciência de se responsabilizar pela nossa vida. E isso que tu está dizendo é muito forte, porque por que eu fui trabalhar com carreira? Porque, de uma certa forma, dizer a carreira é tua. Então, não é a empresa que tem que definir os teus caminhos, é você que tem que definir os seus caminhos, os seus sonhos. E eu não estou falando de forma romântica, tá? Até porque eu sempre digo, eu acordo às 6 da manhã, eu empreendo desde os 23 anos, então não tem nada de romantismo. Eu fui mãe e não tive licença maternidade porque eu empreendia, né? Então, não estou falando de nada romântico, eu estou falando de algo que eu vivo e que realmente é importante, porque assim, as pessoas não te ensinam para isso. Eu fiz psicologia, no curso da psicologia não tinha ninguém ensinando como é que tu cuida da carreira do profissional da área da saúde. Não é uma disciplina que se tenha. No próprio, eu fiz uma escola super boa. Eu não tive dentro da escola, no ensino médio, pessoas que estavam lá ensinando a poder botar o pé no mundo do trabalho e como é que a gente pode fazer para, de alguma forma, se organizar. Então, a gente vai aprendendo sozinha e a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos, como a gente fala aqui no Sul. E aí a gente vai realmente construindo essa dinâmica e a gente vai levando o nosso negócio. E aí vai aprendendo com os erros, a gente
Também não é incentivado com que a gente peça ajuda, porque uma coisa que ajuda muito o fardo não ser pesado é você contar com ajuda, você poder. Eu sempre fiz isso, todas as vezes que eu me apertei, eu fui buscar ajuda. Na psicologia a gente tem isso, a gente faz supervisão, e daí eu disse, bom, eu vou fazer supervisão, hoje a gente chama de mentoria. Eu sempre tive mentores, eu sempre tive pessoas que eu olhava e dizia assim, bah, essa pessoa pode me auxiliar a fazer, a que eu possa encontrar caminhos e que eu não tenha que inventar, né, fazer a bola, né, a bola está aí, né? Por que eu preciso inventar a roda? Então, mas isso realmente não é ensinado, e de uma certa forma a gente vai entendendo, né, que o empreender é dar jeito nas coisas, que a gente vai realmente fazendo o trabalho, que a gente tem que ter os desafios, e de uma certa forma muito empírica, né, muito por tentativa e erro. Então, e isso vai tornando toda essa jornada muito mais dificultosa. E aí eu acho que é isso que está dizendo. Quando a gente está dentro da empresa, qual é a diferença? É que, de uma certa forma, bem como você estava falando, né, Sabrina? A empresa meio que vai te dando essa censura. Quando vê assim, tá todo mundo saindo para o almoço, né? Não é no colégio, tem a sirene, aquela, né, o para o recreio, né? Eu sou do tempo do recreio. Então, a gente acaba tendo, de alguma forma, o sistema, o processo acaba te conduzindo. E então tem os limites, tu tem ali algumas continências que vão ajudando a gente a fazer. Quando tu tá sozinho, tu não tem essas continências, elas não estão ali. E aí a gente precisa, de alguma forma, dizer, bom, por que eu preciso que alguém me diga, aperte a sineta para dizer que está na hora do meu almoço? E Sabrina, se a gente for pensar, por exemplo, lembra na época da pandemia, várias pessoas, porque aí a gente foi viver o trabalho em casa. Então, de novo, eu saio do ambiente corporativo e vou para minha casa. E o que foi, assim, inúmeras pessoas mencionaram? Eu estou trabalhando mais. Porque, de uma certa forma, de novo, tu não tem o ambiente, o processo te censurando e te indicando. Então, aí é tu contigo. E no momento que é tu contigo, a gente, de uma certa forma, não foi ensinado para isso. A gente não foi educado, a gente não foi psicoeducado para essa jornada. E então, eu acho que essa conversa que a gente está tendo agora, ela é super importante, porque a gente precisa se educar. A gente precisa entender que a gente tem que, de alguma forma, formalizar o nosso trabalho. A gente precisa, por exemplo, eu agora chamei uma consultoria para poder, de alguma forma, me ajudar a ver como é que é a minha relação com os clientes, para me ajudar nessa questão de estruturação de processos e de metas, porque sozinha eu tenho dois riscos. Uma, cometer um auto-engano e me frustrar lá na frente, né? A outra é ficar trabalhando num esforço insano, e daqui a pouco com um esforço, porque o esforço não direcionado, pode ser que ele só esteja te desgastando. Tu não está colhendo realmente os resultados, né? Porque a gente perde um pouco dessa racionalidade. Então, eu fui buscar essa ajuda de racionalidade, porque eu sou consultora. Eu faço isso, mas é diferente. Isso é a mesma coisa que seria eu fazer terapia comigo mesma. Então, a importância que tem da gente poder, de alguma forma, estar buscando ajuda, fazer um equilíbrio aí entre a racionalidade e os nossos afetos, para a gente não se perder, porque senão, quando vê, a gente está perdido, a gente está com um gosto amargo, porque daqui a pouco começa a ter uma sensação de muito, muito, muito. Sabe assim, quando tu está nadando e não sai do lugar? Eu acho que essa sensação, ela é muito frustrante. Não sei se eu te respondi, eu saí aqui pensando junto contigo. Não, mas essa é a proposta. Vamos aqui conversando. Porque conforme a gente vai falando, vai puxando outras coisas, né? Porque para mim, eu acho que é desafiador realmente, porque eu volto e meia, mas faço isso, eu acho que é a diferença do que eu tinha trazido no último episódio, que é assim, essa parada para pensar, tá, para onde é que eu tô indo? Por que eu tô fazendo? Né? Ou então sentir quando como psicólogo assim, né, fazendo clínica e psicologia organizacional, eu sempre dizia, quando eu estava na organizacional, eu dizia, bah, aqui precisava de uma psicóloga clínica, e às vezes está na clínica e pensando, aqui precisava de um psicólogo organizacional, porque as coisas estão muito misturadas, né? Então, quando a gente fala desse eu empresa e que está se gerenciando ali sozinha,
Tu acabou na tua fala falando sobre essa racionalidade e os afetos, e aí cabe um monte de coisa, né? Desde a tendência a querer fazer aquilo que se gosta e não necessariamente aquilo que se precisa fazer e que é necessário, né? Então, pelo menos a provocação neste episódio de uma parada para pensar o que está se fazendo e por que está se fazendo. Imagino que passe por aí essa estratégia para não perder tempo, né? Muito. E aí eu acho que tem um ponto, Sabrina, para a gente pensar, porque o que eu vejo as pessoas falando hoje? A sociedade do cansaço. E realmente, porque a gente vive uma sociedade que nos demanda muito. Hoje a gente vive um momento que é muito mais complexo. Os aspectos de competição são muito mais complexos. Por exemplo, hoje a gente compete. Eu fui num evento agora há pouco que tinha um palestrante de 12 anos. E eu não vou entrar no mérito, né, de ser bom, ser ruim, não sei, mas é um fato. Tinha um menino de 12 anos ali fazendo uma palestra em cima de um palco e tinham, né, várias pessoas escutando. E então tu tem um pouco um menino, né, geração alfa na veia, e tu tens aí, né, as gerações aí que são, né, gerações um pouco, né, com pessoas com 80 anos que estão, então isso já é uma complexidade. Fora as Sim, são tecnologias. muitas gerações convivendo com linguagens diferentes. Diferentes, expectativas diferentes, aí a gente tem as tecnologias. Então, assim, a gente vive realmente um cenário que é muito mais complexo, são muitos estímulos, que isso também requer muita autodisciplina, porque os estímulos estão aí, não tem como eu parar a roda do mundo, né? Então, e aí eu vejo às vezes as pessoas dizendo, né, que o problema é o trabalho, que o problema... E o que eu tenho trazido muito, né, assim, tanto que eu escrevi um e-book sobre o problema não é a gente crescer. Não é a alta performance que vai te deixar doente. Tanto que se a gente pega atletas de alta performance, o sono faz parte do treino. Né? Então, o fato de tu querer desafios grandes, da gente querer realmente ter né, sonhos grandes, não é isso que vai gerar doença. O que vai gerar doença é a gente não ter a clareza e a gente não ter o preparo para tudo isso. E poder ter e quando a gente está falando de clareza, entender, nossa, eu quero um sonho grande. Eu não consigo fazer uma maratona de hoje para o mês que vem. Eu vou ter que preparar, eu vou ter que ter um tempo para preparar meu corpo, para preparar a alimentação, para preparar realmente uma série, um condicionamento físico que vai levar um bom tempo para eu conseguir fazer essa maratona com saúde. Vai requerer realmente uma disciplina, vai requerer um desejo, uma intenção, uma intencionalidade muito grande. E então a gente pode crescer, a gente pode ter sonhos grandes, a gente pode, né, enfim, ter um sucesso profissional mantendo a saúde. Só que isso vai requerer uma consciência muito maior nossa. E um exercício, Sabrina, que eu tenho proposto muito para as pessoas é exatamente isso que tu disse. É a gente poder entender quais os papéis que eu tenho na minha vida. Então, por exemplo, quando a gente estava se apresentando aqui, a gente estava falando, é isso, né? É jornalista, né? Podcaster, tem, né, todos esses chapéus, eu uso essa expressão, né? São chapéus que tu usa, são papéis que tu usa. Então, é uma escolha de vida, eu quero ter esses chapéus, eu quero trabalhar na organizacional, eu quero trabalhar como professor, eu quero ser podcaster, então são papéis que eu escolhi para minha vida. E eu também escolhi ser mulher, eu também escolhi ser mãe, né? Então, bom, são escolhas que eu fiz na minha vida. Eu não consigo espichar o relógio. Aí a gente tem que, por isso que eu falo que tem que ter adultez e tem que ter consciência. O problema não é o relógio está ali. Cada momento eu estou falando contigo, nós estamos falando aqui, o relógio está passando. A gente vai ter que administrar o nosso tempo, porque a gente gosta do que a gente faz. Então, o relógio está ali. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa ver como que a gente organiza isso. Quais são os nãos que nós vamos dizer? Quais são as ajudas que a gente vai fazer? Porque tem coisas que eu não preciso fazer tudo sozinha, que se eu dividir com alguém, vai ser muito mais fácil. Então, hoje, eu tenho uma turma que me assessora. Eu tenho uma pessoa dentro da minha casa que está comigo há mais de 12 anos, né? E aí eu agora não estou falando do meu marido, né? O marido também é uma ajuda, mas eu estou falando que eu tenho uma pessoa que me ajuda com coisas, dá um pouco de comida, de não sei... Então, assim, é uma ajuda que eu tenho e é algo que eu botei no meu orçamento. Eu tenho no meu orçamento isso. Porque isso vai me ajudar a ter chegar em casa, ter uma qualidade de vida, poder ter algumas coisas que são importantes para mim. Nas minhas atividades de consultoria, eu tenho parceiras, eu tenho parceiros.
Porque são pessoas que dão um pouco, nossa, eu tenho um super projeto, eu não vou conseguir fazer sozinha. Então, se a gente juntar forças, a gente vai. Né? Então, eu acho que quando a gente vai olhando com racionalidade o que a gente quer, né? Quais são os papéis que a gente desempenha, quais são os nãos que a gente vai dizer, quais são os sims. Por exemplo, hoje eu tenho um papel que é um papel de amiga, uma parte da minha vida social da parte amiga, que eu não deixo esse pratinho cair. Mas é o pratinho que eu menos cuido. E eu tenho consciência sobre ele. Eu tenho é consciente que hoje é o papel. Por quê? Porque no final de semana eu escolho estar com a minha família. Então, claro que eu vou fazendo, eu não quero que esse pratinho caia, eu não quero que ele quebre. Mas ele não é a prioridade no meu momento. Espero que as minhas amigas não fiquem ofendidas comigo. Esse a gente não vai divulgar entre elas, vamos deixar. Não, mas ao mesmo tempo é consciente, né? É consciente isso, e a gente tem que bancar isso, sabe? Tu vai frustrar. A gente frustra as pessoas, porque né, às vezes a gente quer ser bonzinho com todo mundo, né? E tem horas que a gente vai frustrar, porque vai dizer, olha, nesse momento eu preciso focar aqui, né? Eu não sou super mulher, né? E eu não quero adoecer. Então, pelo contrário, vamos divulgar aí este episódio que vai ser a pauta da conversa do próximo café aí das amigas. Mas aí, Jaqueline, eu fico pensando, né, quando a gente faz... Para quem tem essa possibilidade de escolhas e já se organizou de modo a ter um orçamento a destinar para isso, digamos assim. Mas a gente vive também num país em que mais da metade das mulheres vivem num empreendedorismo de necessidade, né? Sim. Que daí eu sempre tenho olhado muito isso, que o nosso trabalho ele não é só geração de renda, tem a ver com realização, mesmo assim, tenho possibilidade de ficar em casa, mas não quero ficar em casa. Mas tem aquelas que não têm opção mesmo, né? Tem que ser. Vão gerar renda de algum jeito, algo vão fazer. A humanização do trabalho, a saúde mental no trabalho, dá para tocar essas pessoas? O que eu penso em relação a essas pessoas? Por isso que eu acho que por isso que a gente é podcaster. Por isso que você, né? Tô tentando botar o você, tirar um pouco o tu. E sair um pouco do bairrismo aqui do Rio Grande do Sul, né? E o que a gente precisa entender? Que a gente precisa, de alguma forma, também acessar pessoas que às vezes não têm esse acesso, que às vezes não têm essa informação. E o que a gente também precisa? Incentivar comunidades, incentivar redes de apoio, porque e esse ponto que tu está trazendo, né, Sabrina, para mim, eu trabalhei muito com pessoas de baixa renda. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um trabalho Carreira na Rua, que agora o podcast é o Mentes que Conectam, mas a primeira ação que eu fiz foi o Carreiras na Rua. Eu disse, eu vou ir, eu estou dentro da PUC aqui, eu vejo as pessoas que têm acesso, mas tem um monte de gente que não tem acesso, então eu vou onde as pessoas estão. E a minha primeira ação não foi por redes, foi física. E eu fui em periferias e tal. E aí eu me lembro de uma mãe dizendo o seguinte, eu não posso estudar porque o meu trabalho eu gero mais renda. Né? Então, eu vou para o trabalho e o meu filho também não pode estudar nesse momento porque o meu filho precisa ficar em casa com os pequenos. Então, essas realidades, elas são mais duras e isso é o Brasil. Né? Nós temos muito dessa realidade. Mas o que eu acho que é importante é, de alguma forma, a gente clareando e a gente vendo como que essas pessoas que tipos de apoio elas podem buscar, né? Que tipos de redes elas podem buscar, como é que elas podem se fortalecer, porque às vezes as comunidades, eu tenho um trabalho que acho que a Roberta Capitão fazia na Restinga, né? Que é sensacional. Isso. Sabe, fazendo um trabalho de apoio ali na rede, sabe, fazendo um trabalho também de incentivar as mulheres que trabalham como empregada doméstica, e ela estava ali instrumentalizando com informações, dando informações sobre os direitos, dando informação sobre como que elas podem fazer, através daquele espaço comunitário, se fortalecer, porque é um dado de realidade, é um contexto. E quando a gente tem esse contexto que é duro, não adianta a gente ficar passando a mão e dizendo que não é duro. É duro, né? E poder apoiar, então, quais são os recursos que a gente consegue nesse contexto duro? Então, acho que esse é o desafio, né? Eu sou uma pessoa que eu olho muito, assim, para a realidade. Eu acho que eu tenho, assim, um olhar realista, mas eu sou uma pessoa positiva. E positiva não é gratidão, gratiluz, tá? Não é ser positivista, né? Não é ser assim de achar que o mundo tudo é fácil.
De novo, as questões não são fáceis, mas eu prefiro sempre olhar como é que a gente pode buscar as soluções e como é que a gente pode ensinar as pessoas, né, estimular as pessoas para que elas reconheçam a força que elas têm e que elas reconheçam, um pouco dentro da realidade delas, alguns recursos e algumas saídas. Eu agora me lembrei de uma fala no South Summit desse ano, 2025, aqui em Porto Alegre, do Michel Couto, que trabalha aqui no Morro da Cruz, e ele falava sobre as aceleradoras, era um painel sobre aceleradoras, e ele tinha alguns relatos de mulheres empreendedoras, e falava da a primeira aceleradora ser a mãe, né? No caso ali, que eram pessoas de periferia, de baixa renda, ele disse, primeiro que vai dar certo, que eu confio, eram as mães, ou enfim, a pessoa responsável. Me lembrei desse perfil, assim, né? Do incentivo que vem antes do incentivo material, mas alguém que confie nesse talento e nessa possibilidade de fazer algo. E a outra coisa que me veio enquanto tu falava era se a gente não pode, assim, fazer o trabalho que deseja, né? Porque eu já falei em vários episódios aqui que eu detesto aquela frase do trabalhe com o que ama e você não terá que trabalhar um só dia da sua vida. Porque eu acho que trabalho é trabalho, por mais que eu ame, eu não posso escolher se eu vou ou não vou aquele dia. Eu assumo compromissos, né? Então tem mais a ver com disciplina. Então acho que mesmo amando é trabalho. Mas de encontrar valor no que faz, né? De saber, eu tô limpando essa rua, mas o valor que isso tem para uma cidade ter uma limpeza urbana que permita não ter as enchentes que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que colabore com isso. Então, poder também trabalhar com as pessoas, né? Esse reconhecimento, afinal, o valor do que você faz, mesmo que seja uma tarefa repetitiva e diária, né? Tu sabe que eu estava fazendo uma palestra numa empresa e tinha uma moça que estava fazendo faxina nessa empresa. E aí foi um momento, aquelas coisas assim, de convenção, de vir todo mundo para a empresa. E ela estava lá. Aí, assim, né, ajudando no café, não sei, e aí depois teve um momento que ela sentou para escutar. E eu falo muito, eu trago muito esse questionamento: qual é o tamanho da onda que tu quer surfar? E essa mulher, quando eu terminei, ela chegou para mim, ela disse: eu preciso te dizer uma coisa. Foi tão importante o que eu ouvi aqui, e eu quero te dizer uma coisa. Eu quero surfar uma onda maior. Olha Bom, só. não preciso te dizer assim, aqui meu olho, né? As lágrimas vieram, né? Eu dei um abraço nela. E isso é tão bacana, porque, sabe, de alguma forma instigar realmente que aquela pessoa ela possa ter perspectiva. Ela possa, é isso, não é o sonho romântico, mas ela ter perspectiva e poder dizer: eu quero melhorar, eu quero poder buscar uma outra condição. E aí a gente começou uma conversa, né, através disso, assim, de o que ela precisava fazer naquele momento. E ela disse, eu tenho algumas coisas aqui, mas eu vou me organizar, né, para poder terminar. Lá tinha a questão dos estudos, e aí tem os EJAs da vida, mas naquele momento ela teve assim uma consciência de poder dizer: eu posso ter perspectiva e eu quero uma perspectiva melhor. Então, acho que a gente poder fazer essas conversas, né, em todos os ambientes, e por isso que é muito legal o Summit, é muito legal esses projetos sociais que tem, né? Tem outro projeto social, estou tentando me lembrar agora o nome dela, não é? A Cissa, que ela faz ali na Glória, também tem um projeto que ela trabalha com as pessoas da periferia em relação à perspectiva de vida e perspectiva de carreira. Então, assim, acho que tem tantos projetos lindos hoje, né? E é isso, a gente precisa dar a mão, porque existe uma diferença social e que a gente precisa realmente compartilhar, fazer, se expandir, né, porque eu acredito nisso, né? Eu acredito que é com colaboração que a gente vai fazendo essa virada. Jaqueline, a gente já vai chegando ao final aqui da conversa e tem esse espaço que desde a edição 0 do Âncora de Carreira eu abro aqui, que é o que eu hoje chamo de mentoria bibliográfica, né? Aquilo que só na conversa a gente não consegue, e me apoio muito em leituras também. Então, o que tu sugeres, algo que tu já leste e gostaria que outras mulheres lessem também? Para mim, é um livro que ele é fantástico. Ele não é um livro fácil no sentido de porque o tema toca muito. Mas ele é um livro pequeno, ele não é um livro grande, ele é um livro de uma escrita boa,
que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Muito bom. Uhum. Eu acho que é um livro que ele te dá um sacode, tá? E quer ver realmente nisso, assim, né? De ver uma pessoa que está lá no campo de concentração, Auschwitz, perdeu tudo, e quando ele coloca, assim, quando ele via que as pessoas escolhiam o cigarro e não escolhiam o pão. O pão era ficar vivo, né? O cigarro é, bom, eu vou ter esse prazer, e depois, né, eu vou lá para a cerca me eletrocutar. Então, o livro é muito lindo, assim, que ele vai trazendo, mas é um livro triste, é um livro duro, que a gente vê também a face horrorosa da humanidade também, enfim. Então, acho que é um livro maravilhoso. Um outro livro que eu acho que é bem bacana é o Seja Egoísta com a Sua Carreira. E que eu acho que é um livro também muito interessante, né? Ele é do Luciano Santos, e que eu acho que ele traz uma perspectiva de poder pensar na tua carreira, que é isso que tu está falando. Mesmo dentro de uma empresa, tendo um crachá, tu tens a tua carreira. Uhum. Então eu acho que é um livro que ajuda a gente a pensar bastante, assim, sobre essa temática. Esse eu vou correr para conhecer, que esse eu ainda não conheço. O Viktor Frankl, inclusive, eu mencionei no episódio anterior, que eu me entrevistei. Eu trouxe, porque eu me lembro, eu gosto muito da frase que ele menciona, que na verdade são palavras do Nietzsche, e quem tem por que viver aguenta quase todo como. Que tá lá nesse livro também. E daí já vou deixar, já que tu falaste do Viktor Frankl, deixar um livro que eu acabei de acabar, que é da bailarina de Auschwitz, da Eva Eger, que fala muito sobre essa liberdade ser uma escolha. Então, mas também é um livro que a gente sofre na leitura, então tem que estar com uma certa disposição, mas que ali ela escreve esse livro quando ela já está com 90 anos de idade. Então é um livro realmente de uma sabedoria enorme. E um outro, por exemplo, só para mulheres, agora me lembrando também aqui, né, que eu acho que como a gente falou bastante na questão das mulheres, é o Faça Acontecer, que é da Sheryl Sandberg, que é a executiva do Facebook. E eu acho que esse livro, no Faça Acontecer, eu acho que ela traz uma série de reflexões bem importantes para as mulheres. Inclusive, dizer assim, onde é que tu senta quando tu entra numa reunião? Tu senta na lateral ou tu senta na frente? Então, né, ela faz algumas provocações sobre conversas sobre dinheiro. Então, acho que é bem interessante. Acho que serve, né, para todas as pessoas poderem repensar, mas também para as mulheres eu acho que ele é bem, bem oportuno. E eu recomendo o meu podcast também, né? Que eu acho que tem. Eu queria te perguntar agora, como é que se acessa duas coisas? Convite para o teu podcast, Mentes que Conectam, e também o e-book que tu mencionaste. Isso. O e-book é só as pessoas me chamam no Insta ali, me pedem o link e eu passo o link. Então, que é uma forma também das pessoas me acessarem, né, entrarem para minha rede. E aí me pede que eu encaminhe o link do e-book. O e-book está bem bacana, eu trago os estudos sobre carreira, sobre saúde e sobre esses desafios profissionais com base na experiência que eu venho aí acompanhando. Comecei fazendo muita seleção, né? Então, vendo muitas pessoas serem aprovadas, pessoas patinando, então, e aí eu trago isso no e-book. Aí no Insta é o contrário, né? Mânica Jaqueline, é isso? Exatamente, no Insta eu tô como Mânica Jaqueline. E o Mentes que Conectam, tem que botar também, eu tô no YouTube como Jaqueline Mânica, Mentes que Conectam, tem uma fala super legal com a Monja Cohen. Agora eu fiz uma com o Malone, que a gente fala sobre a importância do respirar, a importância da gente poder dar esse tempo pra gente, assim, poder ter autoconsciência sobre a nossa qualidade do tempo. E sobre a nossa intencionalidade, ficou muito bom. Então, enfim, tem vários papos bem bacanas ali. E tá no Spotify também tem, que é o Mentes que Conectam, Jaqueline Mânica. Então fica esse convite aí, que a gente troca figurinhas ali na comunicação, levando essas ideias, provocações, quem sabe alguns insights para que possa tocar em algum ponto das carreiras de quem nos ouve. Muito obrigada, Jaqueline. Sou eu quem agradeço, sempre muito bom, eu adoro, tenho que cuidar que eu me empolgo, eu fico aqui, né, você não tá me vendo agora, eu ponho o olho para cima e a cabeça vai. Não, vamos podcasts com livre associação, né? Isso é bem isso. Obrigada mais uma vez. E a você que nos escuta, obrigada por essa companhia, por essas jornadas. A gente vai cruzando aí possibilidades, identidades. Você também entra em contato, né, comigo ali pelo Instagram, @SabrinaTomasi. E a gente sempre deixa esse convite no final. Lembrou de alguém ao longo dessa conversa? Curtiu o conteúdo? Compartilha. E a gente volta no próximo. Até lá!